Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os vídeos. Se os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes, que fica mais rápido e ainda dá para entender. Hoje eu pretendo falar sobre essas grandes manifestações aí, talvez, né? Uma das maiores da história do Brasil, que foi uma coisa extraordinária, uma coisa impressionante. Eu acho que maior do que essa, só a do impeachment da Dilma. E em relação à ocupação da Paulista, e porque aquela a chamada Jornada de Julho tinha no Brasil inteiro, mas eu não sei se na Paulista especificamente teve tanta ocupação, tem que ver, mas com certeza teve mais de 1 milhão de pessoas, provavelmente 2 milhões de pessoas, e os jornalistas de esquerda, os idiotas úteis da esquerda também, sejam liberais ou sejam os traidores aí do bolsonarismo, que hoje viraram idiotas úteis da esquerda, estão querendo diminuir a importância da manifestação. Mas o pessoal que se mantém fiel aí à direita na política não deve cair nessa conversa, porque essas manifestações foram sim uma demonstração de força importantíssima e que vai ser decisiva nas eleições de 2022, sem dúvida nenhuma. Agora, você tem que analisar quais são as condições que acontece esse impacto das manifestações que muito provavelmente vai acontecer, né? É óbvio que todo movimento de massa vai ter o pessoal mais afoito, mais apressado, que eles vão falar, tem que ter um golpe, tem que ter uma revolução, tem que derrubar o STF, não sei o quê, quando nada disso é possível que aconteça, né? Eu vejo que tem nesses casos aí dois grupos que todos eles estão com a mentalidade totalmente errada. Existem aqueles mais afoitos, mais apressados que estão dizendo, não, o presidente é frouxo, o presidente se acovardou, não vai fazer nada, então eu vou tirar o apoio ao presidente. Então, beleza, então você vai fazer o quê? Vai votar no Lula? Vai votar no maior ladrão da história do país? Ou você vai ficar de braços cruzados, entregando a política brasileira de bandeja para os petralhas novamente? Para o Lula, que foi o maior ladrão, maior criminoso, mais desprezível, mais abjeto, mais nojento, desprezível da história do Brasil, que mais roubou e que teve o maior exemplo de desonestidade, de falta de caráter, que foi enganar milhões de pessoas pobres, quando por trás, nos bastidores, estava passando a mão ali no dinheiro dos impostos de todas elas, todos os brasileiros. Então você vai permitir que isso volte ao poder no Brasil? Vai se isentar, cruzar os braços e permitir que isso volte ao poder no Brasil? Então esse pessoal que é mais afoito, que está condenando o presidente Bolsonaro por ele não ter feito nada, porque era para agir, era para acontecer, estão todos errados por causa disso. Porque o que era para o presidente fazer? O presidente era para agir, para ter um... Como? Fazer o quê? Ia reunir meia dúzia de militares aí para sair dando tiro no STF, reunir meia dúzia de malucos para invadir os prédios lá de Brasília e dar algum golpe de Estado, alguma coisa. O que ia acontecer se fizesse isso? Ele seria preso simplesmente. Eu sofri um impeachment no dia seguinte e as pessoas envolvidas também seriam presas, ia ficar... Talvez aí o STF fizesse uma interpretação aí aceitando a prisão perpétua para as pessoas, ou então, não é pena de morte para as pessoas, não dá, fazer algum malabarismo jurídico para fazer essas pessoas se fuderem ao máximo possível. E não ia mudar porra nenhuma. Só ia trazer o poder para o vice-traidor, né, que é o Mourão, que também é não é que ele seja esquerdista, mas é um idiota útil da esquerda, sem dúvida nenhuma. É um instrumento dos interesses dos esquerdistas. E esse cara, traidor, a favor do aborto, contra o porte de arma, contra a liberdade dos cidadãos, esse cara ia subir no poder. Se o Bolsonaro se desesperar ali, tomar uma medida afobada, uma medida apressada,
que no final só vai prejudicar os interesses da direita. Então é isso que você queria, que o Mourão chegasse ao poder? Então esse pessoal aí que está criticando o Bolsonaro por não ter feito nada, que se omitiu, não sei o que, eles estão totalmente errados. Mas também existe outro grupo, que é o pessoal que tem uma leitura errada de qual que é a estratégia do Bolsonaro e o que o Bolsonaro está tentando fazer nesse caso, dizendo que não, vamos confiar no Bolsonaro porque o Bolsonaro é o fodão, o Bolsonaro tem uma carta na manga, que no final ele vai passar a perna em todo mundo e vai dar o golpe no STF, não sei o quê, mas agora não, mas daqui a pouco ele está tramando o golpe. Isso aí também vai acontecer o quê? Vai passar 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, e aí vai ver que o Bolsonaro não vai ter dado nenhum golpe, não vai ter feito nada extraordinário, não vai ter mudado nada. E, o Bolsonaro me traiu, o Bolsonaro não correspondeu às expectativas, então eu vou votar nulo, vou ficar de braços cruzados e entregar o poder no Brasil novamente para os piores bandidos, piores assassinos, piores malucos da política brasileira, que são os fanáticos da esquerda. Eu vou ficar de braços cruzados e entregar o poder novamente para eles. Então, esses dois grupos que estão tendo a interpretação errada, esse grupo que está condenando aí que o presidente Bolsonaro é covarde, que não fez nada, não agiu, e aqueles outros que estão colocando um excesso de expectativa no Bolsonaro, que o Bolsonaro tem um xadrez 4D, tem uma estratégia muito foda para depois passar a perna. Esses dois grupos dialogam, porque um alimenta o outro. O grupo que coloca muita expectativa e que fala que o Bolsonaro está criando projetos mirabolantes, não sei o quê, alimenta esses outros que são os iludidos com o bolsonarismo, que abandonaram e hoje não se consideram mais nem de direita, nem bolsonaristas. Hoje são mesmo, vestiram a camisa dos idiotas úteis da esquerda. Hoje se tornaram idiotas úteis da esquerda. Então um grupo vai alimentando o outro. O que seria o certo fazer? Ter uma interpretação coerente com a realidade, uma interpretação mais abrangente, multilateral dos fatos. E você entenderia, através de uma tentativa de compreender a perspectiva dos políticos e o que dá para fazer naquela situação, qual a atitude que vai ser melhor para o conservadorismo. Se você colocar isso em prática, você vai entender qual que foi a estratégia do Bolsonaro e qual vai ser o efeito dessa estratégia. Tem gente que fala que o presidente Bolsonaro está só tentando sobreviver, que ele é um fraco, covarde, não sei o que, ele está tentando sobreviver. E tem os outros que falam que ele é o estrategista fodão, que está com xadrez 4D, que está preparando para dar um golpe nos ministros do Supremo e derrubar a República, criar outra República. Nenhuma dessas coisas é verdade. Ele também não é um estrategista fodão que está conseguindo, tentando planejar uma coisa extraordinária, e nem é um fraco, covarde, que não está fazendo porra nenhuma. Ele está seguindo a estratégia, sim, mas ele está seguindo a estratégia para sobreviver. Realmente, tem gente desse grupo de iludidos, aí, idiotas úteis da esquerda, que até falam, não, o Bolsonaro não tem estratégia nenhuma, o Bolsonaro só quer sobreviver. Porra, na atual situação que a esquerda tomou conta, teve controle absoluto do judiciário, teve o controle absoluto de todas as universidades, todos os lugares de produção intelectual, tem 99% dos jornalistas na folha de pagamento trabalhando para a esquerda. Na situação atual, a melhor coisa que ele pode fazer para a direita realmente é sobreviver. Realmente é continuar lá no poder, se manter no poder, travar os projetos do aborto, projetos da legalização da maconha, projetos contra a liberdade do cidadão comprar armas. Ele, estando na cadeira de presidente, ele tem o veto presidencial, ele tem um poder de barganha muito forte com os deputados, com o pessoal ali, ele tem o poder de nomear ministro. Isso já é significativo pra caralho, ele já tá fazendo muita coisa. Ele criando uma estratégia para sobreviver e para continuar atrapalhando os planos da esquerda já é extraordinário, já é muita coisa. E a estratégia dele não é usar um xadrez 4D para criar uma nova república, derrubar os ministros do STF, mas é uma estratégia que ele está usando para usar esse poder de barganha que ele tem para sobreviver, que já é muito, já é o melhor cenário possível para os interesses da direita. Então, o que ele fez com essas manifestações? Ele viu que era uma prova incontestável de que as massas ainda estão do lado dele, ele tem um apoio
muito grande das massas, ele tem grande chance de vencer, porque assim, as pesquisas aí são furadas, são mentira, mas eu acho que elas indicam alguma coisa da realidade. Não dá para você dizer, não, as pesquisas é mentira e foda-se, elas indicam alguma coisa. E mesmo que o que elas indicam hoje seja verdade, que o Lula está muito na frente, com tanta gente assim disposta a sair de casa, fazer uma manifestação daquele tamanho para defender o presidente, vai ter muita gente fazendo campanha para ele. Então eles podem ter o potencial de virar muitos votos do Lula para o Bolsonaro. Então isso aí não tem como negar. Então ter uma manifestação daquele tamanho é sim um capital político muito importante. E que ele usou nesse caso para negociar com o Alexandre de Moraes e com o STF, com o pessoal do Centrão, para tentar limitar as ações destrutivas deles para a direita. E a ação destrutiva mais grave seria o impeachment. Então o pessoal está discutindo as condições de impeachment, tá, não sei o que ele fez com essa reunião aí com os ministros do Supremo e com o Temer, e que também, não sei se ele já se reuniu, mas deve se reunir com lideranças políticas. O que ele está fazendo com esse pessoal todo? Ele está falando, olha só, tem milhões e milhões de brasileiros do meu lado, tem os caminhoneiros do meu lado, dispostos a fazer uma greve se for preciso, uma coisa muito, muito grave, que seria muito traumática para o país. Então, olha, nesse momento não precisa, mas olha, se vocês fizerem essa picaretagem, essa canalice de abrir processo de impeachment, eles podem, eu não vou ter como controlar esse pessoal, porque por enquanto eu ainda posso. Não, veja bem, vamos ter calma, porque nesse momento a economia precisa se recuperar, não vamos fazer greve, então ele ainda tem esse capital. Mas se vocês fizerem essa canalice, essa cachorrada de abrir o processo de impeachment, eles vão poder fazer isso. Então ele está com uma carta na manga. Ou seja, é o xadrez 4D, que ele está usando uma estratégia mirabolante para dar um golpe na República. Não, não é isso. Ele está usando uma estratégia razoável, consciente para sobreviver, para não sofrer impeachment, que na atual circunstância já é uma coisa extraordinária. Já é uma coisa que ele tem que lutar muito, precisa de muitas estratégias para conseguir sobreviver, porque o mecanismo dominado pela esquerda, as universidades, os jornalistas, a mídia, eles estão fazendo um trabalho muito forte para tentar derrubar o Bolsonaro. E nesse momento, você usar esse capital político para pressionar eles, para não fazerem uma canalice, que é o que eu acho que ele fez, avisou o Alexandre de Moraes, avisou os outros que ele tem muito capital ainda para não fazer uma canalice contra ele, já é uma estratégia muito boa e já é uma estratégia excelente para a manutenção dos interesses da direita. Então, o pessoal não pode cair na conversa de que tem que trair o Bolsonaro e ser um idiota útil da esquerda. Tem que manter o apoio completo ao presidente e aos objetivos da direita.